Já tivemos a abertura da série com o tema, Comunidade 61 com Ele. João 17, 21. Também o Regis, no domingo passado, pregou nesse mesmo texto, falando sobre a unidade que é um pedido dele. Ele pediu que fôssemos um. E agora eu vou dar continuidade com a terceira mensagem, que é unidade, porque Ele é um. Porque Ele é um, nós também temos que ser um. Então, olha só, João, capítulo 10, versículo 30. Jesus diz: eu e o Pai somos um. E essa frase de Jesus causou muito impacto nas pessoas que ouviram. Principalmente porque ele falou essa frase no templo, enquanto se realizava a festa da dedicação. João capítulo 10, você vê acontecendo no templo em Jerusalém, a festa da dedicação ou festa das luzes. E isso é importante a gente prestar atenção, porque é algo muito interessante, que a gente lê o Antigo Testamento inteiro, e a gente vê ali 3 festas, Deus ordenando o seu povo que fizesse 3 festas, e são elas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. A Páscoa, para celebrar a libertação do Egito, mataram o cordeiro, botaram o sangue nos umbrais da porta e foram libertos do Egito, liderados por Moisés. A Páscoa celebra a libertação e o cordeiro aponta para Cristo. Pentecostes, aí eles já estavam morando lá em Cades Barneia. Eles passaram cerca de 40 dias no Sinai, onde Moisés recebe os 10 mandamentos, e o povo então vai espiar a terra, ficam com medo, acham que não dá para invadir, porque o povo lá era muito grande, muito forte, muito numeroso. Então eles acampam na região de Cades Barneia, onde ficam acampados, parados, por 39 anos e alguns meses, até que Moisés morre, Josué assume a liderança, e eles então atravessam o Jordão e vão lá conquistar Jericó. Portanto, nesse momento em que eles estão ali em Cades Barneia, eles armam o tabernáculo no meio, e 2 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, as 3 tribos maiores ficaram ao sul do tabernáculo. As 6 tribos médias ficaram 3 a oeste e 3 a leste do tabernáculo. E as 2 tribos ficaram no norte. Se você olhar numa visão aérea, você vai ver o tabernáculo no meio, 2 tribos pequenas, 3 tribos grandes, 3 médias e médias. Que figura que você vê aí? Que figura que você vê? A cruz. Então, eles habitaram ali, nesse formato, morando, gente, morando. Acampados, morando em tendas, mas morando fixamente. A gente às vezes tem aquela ideia de que os 40 anos no deserto é que o peregrinando ali é andando todo dia, andando. Não estão andando não, gente. Peregrinando é no sentido, ainda não estavam morando na terra de forma definitiva. Mas eles não estavam andando todo dia não. Eles andaram até o Sinai e pararam. Aí depois andaram até Cades Barneia e pararam, e ficaram parados ali 39 anos e muitos meses. Então ali naquele momento eles começam a plantar e colher, plantar e colher. E aí é que vem a orientação para eles fazerem essa segunda festa, e é por isso que eu estou com esse número 2 garrado aqui. Porque primeiro é a Páscoa, agora eu estou falando do Pentecostes. Porque Pentecostes já é o nome grego da festa. Penta, 5. E Costes é dia. Então, literalmente seria a festa ou dos 5 dias, ou como
nos mostra o contexto dos 50 dias. Por que que essa festa é chamada de festa do dia 50, ou do Pentecostes? Porque era a festa das colheitas, Shavuot em hebraico. Então, o que é a festa da colheita? Plantou, aí deu o fruto. Chegou a hora da colheita, a orientação de Deus era a seguinte: vocês vão colher durante 7 semanas. Então começa o primeiro dia, é o domingo da semana, né? Então começa a colher no domingo e vai. Aí o 7º dia, sábado, descansa. Aí colhe, mas descansa. Quando inteirar o 7º dia de descanso, a 7ª folga, o 7º sábado, 49 dias. 7 semanas, 49 dias. O dia 50 é o próximo dia. É o dia de número 50. Então Deus disse assim: vocês vão colher por 7 semanas. O que deu para colher, colheu. O que não deu, acabou, não colhe mais. Deixa aí para quem tiver com fome passar e pegar. A partir do próximo dia, depois da 7ª semana de colheita, vocês vão começar a festa das colheitas. Então vocês colhem durante 7 semanas, depois vocês celebram a colheita que tiveram. E essa festa dura geralmente também 1 semana. Então tem a Páscoa, que celebra a libertação e aponta para Cristo no Cordeiro. Tem Pentecostes, ou colheitas, ou semanas. Tem Bíblia que bota festa das semanas. Tem Bíblia que bota festa das colheitas. Tem Bíblia que bota festa de Pentecostes. É a mesma festa. Colheita, porque é celebrar a colheita. Semanas, porque é depois de 7 semanas, ou Pentecostes, porque é 50 dias. O dia que começa a festa é o dia 50, depois que começou a colher. E essa festa aponta para a providência de Deus. Então a Páscoa aponta para a libertação que temos no Cordeiro. A colheita aponta para a providência de Deus, porque se a gente teve o que colher, é porque Deus assim permitiu e abençoou. E a última festa era a festa dos tabernáculos, onde cada um traria da sua colheita aquilo que tivesse colhido, e é meio que um junta-panela. Todo mundo traz alguma coisa, e o povo se juntava e festejava a chamada festa das cabanas. Então essa festa, ela celebra a presença de Deus, porque cada um na sua cabana compartilhava aquilo que tinha para compartilhar. O cara planta trigo, ele compartilha trigo. O cara planta outra coisa, o cara cria ovelha, compartilha da ovelha. E todo mundo compartilha e celebram o fato no tabernáculo de Deus se fazer presente na sua cabana. Então a ideia é como se o tabernáculo é a cabana de Deus. Eu moro numa cabana, aí eu tenho vários vizinhos, e todo mundo mora, cada um na sua cabana. E no meio do nosso acampamento está a cabana de Deus, o tabernáculo. Então todos nas suas cabanas celebram ao Deus que habita naquela cabana. Por isso que essa é chamada as festas das tendas ou das cabanas. Então a Páscoa aponta para a libertação, as colheitas apontam para a providência e as cabanas apontam para a presença de Deus no meio do seu povo. Então por isso que Deus mandou o povo celebrar 3 festas, porque todo ano vocês terão que se lembrar que eu libertei vocês, que eu providencio tudo para vocês e que eu estou sempre presente na vida de vocês. Aí ok, termina o Antigo Testamento, 3 festas. A gente começa a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 10. Aí o texto diz: celebrava-se naqueles dias a festa da dedicação, ou festa das luzes. Aí a gente buga e pergunta: como assim, João? Que festa é essa? Não é? Que festa é essa? Não é Páscoa, não é tabernáculo, cabana, não é semana nem colheita nem Pentecoste. Dedicação ou luzes. Eu não vi essa festa no Antigo Testamento. De onde veio essa festa? Que festa é essa?
Quem é aluno da EBD e fez a aula de período interbíblico, Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Entre Malaquias e Mateus, inclusive em algumas Bíblias mais antigas, de papel, elas têm, entre Malaquias e Mateus, 4 páginas em branco. E eu sempre achei que aquilo era um erro de impressão, um erro da gráfica. Esqueceram 4 páginas aí no meio, em branco. Só que depois que eu aprendi, não. Aquilo ali é um simbolismo. 4 páginas em branco entre Malaquias e Mateus simbolizam os 400 anos de silêncio profético da parte de Deus. Não é que Deus estava quieto e sem fazer nada, omisso. Não, ele continuava falando e agindo, mas não teve nenhuma revelação da parte de Deus e nenhuma inspiração para que fosse registrado de forma escrita. Assim a gente crê. Tem gente que crê diferente e a gente respeita. Mas nós cremos que naqueles 400 anos, entre Malaquias e Mateus, Deus não inspirou ninguém para escrever nada. Mas não é porque Deus não inspirou que ninguém não escreveu nada. Algumas pessoas escreveram algumas coisas. Então nós temos vários livros, e eles são conhecidos na teologia como apócrifos, porque pertencem a esse período, que foram inseridos agora, 500 anos atrás, na Bíblia dos nossos irmãos católicos. Eles inseriram esses livros porque fazia sentido para eles naquele tempo. Então, só para dizer que a gente entende, a gente respeita, a gente compreende, a gente dialoga, não tem dificuldade nenhuma nisso. Mas a gente tem firmeza no que a gente crê. E o que a gente crê é, nós não temos aqueles livros, porque aqueles livros foram escritos naquele período que nós entendemos que não houve nenhuma inspiração da parte de Deus. Portanto, nós não tiramos livro nenhum da Bíblia. O nosso Antigo Testamento é exatamente igual ao Antigo Testamento dos judeus. Foram eles que escreveram. Eles é que têm que dizer o que é e o que não é de Deus. E eles dizem que é aquilo ali que nós temos, os 39 livros. Então, agora, no movimento de contra-reforma, a Igreja Católica inseriu aqueles 7 livros a mais, todos do Antigo Testamento, por conta de uma motivação e de uma necessidade que havia naquele tempo. O problema deles, a denominação é deles, eles fazem o que eles quiserem, e tchau e benção, e amém, e tchau, e não vamos brigar por causa disso. Mas a gente precisa entender. Então, num desses livros apócrifos, ou intertestamentários, porque está entre Malaquias e Mateus, naquele período ali, um desses livros é o livro de Macabeus, que na Bíblia Católica tem até 2, primeiro e segundo Macabeus. Lendo o livro de Macabeus, que eu leio, e já li, muitas vezes, para pesquisar, mas por que a gente... então não pode ler o livro. Claro que pode, a gente não lê um monte de livro. A gente lê Max Lucado, Felipe Yancey, a gente lê um monte de teólogo, a gente lê devocional, a gente lê vários livros de história, de ciência, de física, de química, de biologia, de liderança, de empreendedorismo. A gente pode ler tudo que quiser e reter o que é bom. Então, lendo Macabeus, eu não creio que aquilo ali é a palavra de Deus, eu não creio que aquilo é um texto inspirado. Mas ali tem um conteúdo histórico que muito me interessa. Porque a minha Bíblia silencia, entre Malaquias e Mateus, fica em silêncio. Só que Malaquias está no Império Persa, e depois dos persas tem os gregos, depois dos gregos tem os romanos, e Mateus, quando começa a escrever, o Império Romano já está no auge, e eu não sei o que aconteceu entre os persas até chegar nos romanos. Então a minha Bíblia silencia, mas aqueles livros inseridos na Bíblia Católica mostram qual era a realidade histórica, cultural, religiosa, contextual daquele período. E aí, quando a gente lê o livro dos Macabeus, a gente vê de onde surgiu a festa das luzes. Explica. E a história, muito resumida, é a seguinte: os impérios foram se movimentando. Como a gente está vendo aqui na EBD. Tudo começou no Egito. Depois os assírios dominaram. Depois os babilônios. Depois os medo-persas.
E aí vem os gregos e depois os romanos. Mas a gente viu aqui no período interbíblico, se você perdeu essa aula, pode entrar aí no nosso canal, só digitar período interbíblico Pibitaim, ou período interbíblico Mesa Barba, vai vir. Deve ter umas 4 aulas dessa minha no YouTube, se você jogar meu sobrenome lá, você acha. Então lá eu mostro o movimento, porque teve Ptolomeus, teve Seleucidas, teve vários reinos que quase viraram império, mas depois perderam alguma batalha importante e não viraram. Por isso que dos gregos passa para os romanos na questão de império. Mas entre os gregos e os romanos tiveram alguns reinos que tiveram assim potencial para virar império, mas acabou não virando. Então, nesse tempo, os judeus eram dominados. Eles foram dominados pelos egípcios, depois pelos assírios, depois pelos babilônios, pelos persas, pelos gregos e pelos romanos. E por algum motivo Deus foi dando a eles uma sobrevida e permanecendo ali na terra. Então, naquele período, o povo de Judá, os judeus, capital Jerusalém, o templo de Salomão foi reconstruído com os materiais de doação do Império Persa, não ficou tão luxuoso como era, não ficou tão grande, etc. Mas o povo estava ali correndo atrás e vivendo sua fé. E aí, num desses reinos, Ptolomeu, Seleucidas e etc., eles dominaram os judeus e quiseram usar o templo dos judeus lá em Jerusalém para adorar a divindade deles, que estavam no poder. Então, se eles tinham lá 50 deuses, eles dominaram os judeus, pegaram aquelas 50 divindades, um monte de imagem, um monte de coisa, e botaram dentro do templo e começaram a fazer culto. E os judeus não podiam falar nada, porque eles estavam no poder. Quem discordasse podia morrer. Só que um dia, um cara chamado Judas Macabeu, é um cara que tinha o nome de Macabeu, e isso em hebraico, se eu não me engano, é martelo. Eu acho que o cara era muito forte, ele deu um soco em alguma coisa que parecia uma martelada, aí alguém botou esse apelido nele. Nossa, esse cara é um martelo. E dali para frente os descendentes dele passaram a se chamar o João Martelo, o Zé Martelo, o Judas Martelo, Macabeu. O Judas chegou um dia no templo e viu aquela bagunça, um monte de divindade louca sendo adorada. E ele falou com os amigos dele, judeus, falou assim: ei, vocês sabem que esse negócio aqui não está certo, né? Adorando esse monte de divindade pagã aqui dentro. E olha, cuidado que nós vamos perder a terra de novo, hein? Porque foi por causa da idolatria que Deus permitiu a gente ir para o cativeiro na Babilônia. Aí ele trouxe a gente de volta, reconstruiu o templo, botou a gente aqui, nós estamos com a vida boa. Aí agora a gente vai deixar esses caras vir e ficar fazendo essa bagunça aqui dentro? Daqui a pouco Deus permite a gente perder essa terra de novo. Acho melhor a gente fazer alguma coisa. Ô martelo, você que é o martelo, cara. Fala aí o que a gente faz. Ele fala: bom, como eu sou o Macabeu, eu vou sair dando martelada em todo mundo. E é isso que ele faz. Ele entra um dia no templo, revoltado. Aí ele não estava nem raivoso, ele estava irado. E ele mete a mão numa espada e sai dando martelada, espadada, e vai jogando aquelas imagens tudo no chão, e vai chutando tudo para fora, e os caras vêm: que isso? Ele, que isso? Que isso? Toma espadada e vai. E ele tira tudo do templo. Tira todas as imagens, os sacerdotes lá dos reinos, e bota as divindades tudo para fora, aquele monte de imagem e tal, e a galera invade o templo, e ele lidera o pessoal, e ele diz assim: pronto, agora nós devolvemos o templo para Jeová. Nada pode ser adorado aqui dentro além de Jeová, porque é Ele que mantém a gente aqui nessa terra. Qualquer coisa que a gente adora aqui que não é Ele, é idolatria, isso é pecado. É isso aí, Judas, ei, Macabeu. Aí ele fala: então, vamos consagrar, vamos dedicar. É por isso que essa festa também é festa das luzes ou da dedicação. Vamos dedicar esse templo novamente a Jeová? Aí o povo: vamos, esse templo foi feito para Jeová, então vamos fazer um culto para ele. E aí, para começar o culto, tem que acender a menorá, o candelabro, aquelas 7
lâmpadas, que na verdade é o refletor do mundo antigo. A gente acende as lâmpadas para começar o culto. Por quê? Porque ele não vai cultuar no escuro. Então, como é que eles começaram o culto? Acende a luz e depois começa o culto. O que é uma luz no mundo antigo? Uma lâmpada. Um negócio que tem 7 lâmpadas é um quê? Um refletor, para iluminar um ambiente maior. Então, acendia o candelabro e começava o culto. Aí ele disse, cadê o candelabro? Aí o povo, não está aqui não, não está aqui não, não está aqui não. Aí acharam lá atrás no quartinho da bagunça. Toda igreja tem um quartinho da bagunça. Que as coisas que não estão sendo usadas vão sendo colocadas lá. Aquele mesmo quartinho que o pessoal achou a Bíblia nos dias de Josias. Quando Josias falou, eu quero ler a Bíblia. Aí o povo falou, rei, nós não temos a Bíblia mais não, busca lá no templo. E chegou lá e os sacerdotes também não sabiam onde é que estava a Bíblia. E aí eles procuraram e acharam naquele quartinho. No mesmo quartinho, pegaram o candelabro. E quando foram pegar o óleo, só tinha um golinho de óleo. Que há muito tempo não fazia culto ali para Jeová. E os outros povos não tinham o costume de acender a menorá. Porque aquilo é algo que tem um simbolismo para os judeus. Para os outros povos, não simboliza nada. E aí trouxeram para o Judas, e Judas, só tem um golinho de óleo. Ele falou, não tem problema. Bota um golinho em cada lâmpada aí. Acende e a gente começa a cultuar. Enquanto tiver luz, a gente cultua. Quando apagar, acabou o culto, nós vamos embora. Nem que dure 10 segundos, mas nós vamos fazer um culto para Jeová aqui, para dedicar esse templo novamente para Jeová. Vamos, então vamos. Aí acenderam as luzes e começaram a cantar. Que Jeová é o meu pastor, nada me faltará. Jeová é escudo, é torre forte, e aleluia, e canta, e tá o negócio lá. E canta daqui, canta de lá, e não sei o que, e dá as mãos. Já viu o judeu adorando, né? Aí roda para cá, e canta um negócio, roda para lá, e está a lâmpada lá pegando fogo, e o culto rolando, e a lâmpada, e o culto, e a lâmpada, o negócio. 7 dias. Ficou aceso por 7 dias. O que é que eles entenderam? Foi um milagre. Deus fez o golinho de óleo durar 7 dias, porque Ele se agradou do que a gente fez. Então, disse o Judas, todo ano, nessa mesma época, nós vamos parar o templo por uma semana, vamos acender as luzes e vamos relembrar do que Deus fez aqui hoje. E a partir daquele momento, passou a integrar na cultura dos judeus, celebrar a festa da dedicação do templo, ou, como ela era conhecida no popular, festa das luzes. Então, João capítulo 10 começa assim, celebrava-se a festa das luzes em Jerusalém, e aí Jesus chega, e é nesse contexto que ele diz, eu sou a luz do mundo. Assim como não pode fazer culto sem acender o candelabro, Jesus está dizendo, eu sou o candelabro. Não tem como fazer culto sem passar por mim, porque sou eu que intercedo por vocês e levo o culto de vocês para o Pai. Amém? Não tem culto sem Cristo. Ele rasgou o véu e nos deu ousadia para entrar no Santo dos Santos. É porque dele, é por meio dele e é para ele. Sem Jesus não tem culto. Portanto, queridos, Deus é um, apesar de 3. E nós precisamos ser um, apesar de muitos. E a pergunta é, como ser um, se somos muitos? Cada um gosta de uma coisa, cada um quer fazer uma coisa, cada um tem um ritmo, cada um tem uma velocidade, cada um tem uma mania, um costume. Como que a gente consegue se unir para ser um, se a gente é um monte? Como? Então, queridos, primeira proposta que eu trago, ou que eu tenho, né, é que nós precisamos crer na unidade de Deus. Deus é um.
Disse Jesus: eu e o Pai somos um. Isso é um grande mistério. Isso foi considerado uma blasfêmia. Se você continuar lendo o capítulo 10, você vai ver, o pessoal pegou pedra para atacar nele. Cala a boca, você está maluco? Eu e o Pai somos um, você está dizendo que você é Deus? E ele diz: nega isso, senão mata. Vocês querem matar para matar, mas a verdade é essa. É isso que Jesus está dizendo. Eu e o Pai somos um, ou seja, nós somos plenamente unidos. E é por isso que a proposta desse tema é 61 com Ele. 61 é a idade da igreja. Mas um com Ele, ou seja, tem 61 anos que essa igreja está com Ele. Mas nós que estamos aqui hoje também precisamos, nós todos, sermos um com Ele. Ele em nós e nós nele, e esse negócio misturado de um jeito que não dá para separar mais. Unidade plena. Jesus está dizendo: eu e o Pai somos um. E Ele diz: vocês têm que ser um. Vocês precisam ter a unidade plena, não é uniformidade. Vocês não precisam ser todos iguais. Eu não sou uniforme com o Pai, eu sou um com o Pai. Então vocês não precisam ser uniformes, mas vocês precisam ser unidos. E aí, me ocorreu esse texto de Tiago, que a gente cita, recita, né? Fala, refala, e não percebe às vezes um detalhe que tem aí. Tiago diz assim: você crê que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem e tremem. Quando a gente vai citar esse texto, a gente geralmente cita na perspectiva da fé em Deus. Você crê em Deus? Eu creio. O diabo também crê. Não, mas não é essa a pergunta que o Tiago fez? Os demônios creem também. Não basta ser crente, porque até o demônio crê. Às vezes a gente cita nessa perspectiva. Mas a pergunta do Tiago não é se a gente crê em Deus. Não é. A pergunta do Tiago não é sobre crer em Deus. É sobre a quantidade de Deus que a gente crê. Você crê que Deus é um só? Tiago não está perguntando se a gente crê em Deus, ele está perguntando: vocês creem em quantos deuses? Não, Tiago, é lógico que eu só creio em um. Ah, é? Então por que você não confia só nele e acha que precisa de outras coisas além dele? Então por que você não se satisfaz só nele e acha que precisa de outras coisas para se satisfazer? Então por que você não vive baseado na providência só dele? Ou você acha que também é a força do seu braço que te sustenta? Você tem um Deus só? Ou se eu olhar bem de perto a sua vida, eu vou perceber na verdade que você crê em Deus, mas também tem outros deuses aí. Às vezes o seu emprego virou seu Deus, às vezes o seu salário virou seu Deus, às vezes o seu filho virou seu Deus, às vezes o seu marido virou seu Deus, às vezes o que virou o seu Deus? Não sei, tem tantos deuses por aí. Então o Tiago não está preocupado se a gente crê em Deus. Ele está preocupado na quantidade de Deus que a gente tem. Porque só pode ter um. Se tiver mais, vai dar problema. E aí, nós precisamos então crer na unidade de Deus. Meu irmão, Deus é um só. E sabe de quantos deuses você precisa? De um só. Creia em Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sozinho e Ele somente dá conta de tudo na sua vida. Você não precisa de Deus e mais uma reza, de Deus e mais uma campanha, Deus e mais uma oferta, Deus e mais uma atitude, Deus e mais um dinheiro. Não, é só Deus. Como diriam os reformadores, só lhe deu glória.
Somente a Deus. Não pode ter mais nada que ocupe esse lugar no nosso coração. Nós só buscamos a Deus, nós só confiamos em Deus, a nossa vida está na mão de Deus, porque a gente precisa e só depende de Deus. Segundo, precisamos crer na pluralidade de Deus. Deus é um. Mas não é que Ele é muitos? Deus é um, disse o Tiago, mas não é que Ele é três? Já cantava o Renato Russo, quem me dera ao menos uma vez, entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Renato Russo. Quem me dera ao menos uma vez, entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Como que entende isso? Não sei, irmãos, é um mistério. Então olha o que diz o texto aí, ó. Vamos ler juntos? Começa daqui para lá. É hebraico. Começa daqui para lá. Vamos lá. Está escrito ali, gente, é Bíblia, hein? É Bíblia. Está escrito ali, é o seguinte, ó. Shema Israel. Yahvé, ou Jeová, Eloheno, Yahvé, Errad. Confere comigo aí, ó. Shema Israel. Yahvé, ou Adonai, alguns textos originais, ao invés de Yahvé, traz aí o Adonai. Porque aquela coisa de escrever Yahvé é tomar o nome de Deus em vão. Então tem um grupo de copistas que não escreviam Yahvé, eles só escreviam Adonai. Todo lugar que aparecia Yahvé, eles trocavam por Adonai. Então tem uma versão do original que diz, Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Errad. Essa aí que eu peguei é a do original mesmo. Shema Israel, Yahvé Eloheno, Yahvé Errad. Ouve Israel. Yahvé é o nosso Deus. Yahvé é um. Ou, como João Ferreira de Almeida traduziu, ouve, ó Israel, né? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só que quando você vai fazer a exegese, né, buscar o significado original dessas palavras, você vê que o significado da palavra errad, essa última ali, ó, ela é uma unidade composta. Você tem a unidade absoluta, que é Iahrid. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vai funcionar hoje, não vai, irmãos? Vai funcionar, não vai? Vai funcionar. Só que não. Agora vai. 1, 2, 3 e... glórias! Você tem Iahrid. Do outro lado você tem Errad. Qual é o significado dos dois? Unidade. Yahrid é unidade, Errad é unidade também. Qual a diferença? Yahrid é uma unidade absoluta. Errad é uma unidade composta. Qual a diferença? Vou ilustrar. Volta. Vou ilustrar. Unidade absoluta. Olha aqui, ó. Sabe o que é aquilo ali? Eu desenho muito bem, né, gente? Aquilo ali é uma uva. Me desculpem. Eu também não ajudei vocês, ó. Agora ficou mais fácil, né? Ali é uma uva. Quase que não dá para ver, mas dá, né? Dá?
Um dia nós vamos ter um telão de LED, aí vai dar para ver mesmo bastante. Aqui, ó. Aqui é um cacho de uvas. Uma uva, unidade absoluta. Não tem como, se partir vira meia uva. Absoluta, uma uva só. Do lado de cá é um cacho. É unidade também, é um cacho, mas é uma unidade composta de outras unidades. Uma coca, iarri de coca. Um engradado de coca, errá de coca. Quando o hebreu vai falar de uma unidade absoluta, ele usa a expressão iarrid. Quando ele vai falar de uma unidade composta, ele usa a expressão errad. Então vamos voltar lá. Confira comigo no replay. Eita. Foi demais. Confira comigo no replay. Shema Israel, Yahvé Elohenu, Yahvé. É um cacho de Deus. É um engradado de Deus. É uma unidade composta de outras unidades. Como é que a gente resolve esse problema? Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora você tem que ver o dia que eu conversei sobre isso com um rabino. Meu amigo. Aprendi demais com ele. Ninguém sabe melhor de Antigo Testamento que eles não, gente. Ninguém sabe mais hebraico que eles. É a língua deles, é o livro deles. Tem que aprender com eles. Aí depois a gente bota na ótica do Novo Testamento e faz a nossa teologia. Mas sobre o livro, é eles. E eu aprendi demais com esse rabino, até que um dia chegamos nesse texto e eu falei, rapaz, como é que você resolve esse problema aí? Eu tenho a Trindade. E vocês? Quando o menino lá vai aprender com vocês ensinam para ele que errad é unidade composta. Como é que você explica? E ele pergunta, como assim unidade composta? Deus é composto de outros deuses? É muitos deuses? E aí ele falou, não, nós respondemos com os atributos de Deus. É um Deus com vários atributos. Então, os judeus entendem que Deus é uma unidade composta, porque Ele é um Deus composto de vários atributos. Ele é onipotente, aliás, onipresença também eles não entendem muito igual a gente, mas Ele é onipotente, Ele é criador, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele é bondoso, Ele é isso, Ele é aquilo, Ele é o provedor, Ele tem vários atributos. Ok, é a resposta deles. Amém. Qual é a nossa resposta? Deus é uma unidade composta de 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, nosso Deus é um Deus plural. Primeiro versículo da Bíblia diz, Bereshit bara Elohim. Não é Eloá. IM no final de uma palavra, nem sempre, mas na grande maioria das vezes, é a forma do hebraico tornar aquele conceito plural. Então, Eloá, Deus. Elohim, deuses. Talmide, o aluno. Talmidim, alunos. O Néfil, o gigante. Nefilim, gigantes. Então, Eloá, Deus. Elohim, deuses. Aí como é que o João Ferreira de Almeida ia traduzir literalmente? No princípio criou deuses. A gente ia bugar com essa informação. Mas a palavra lá está no plural. Os judeus explicam que é a pluralidade dos seus atributos, nós explicamos, é a pluralidade das pessoas de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ainda que as 3 pessoas são um único Deus. Nós precisamos crer na pluralidade de Deus. Por quê? Porque se o nosso Deus é plural, não tem como a gente ser individual. Deus nos criou para a pluralidade. Porque nós não somos imagem e semelhança de Deus? Sim ou não?
Façamos o homem à nossa imagem, a nossa, primeira pessoa do plural, façamos o homem à nossa semelhança. Tem mais de um envolvido ali na criação. Senão faço o homem à minha imagem, à minha semelhança. Não é assim que está lá, está no plural. Façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, se nós somos semelhantes a Deus, somos semelhantes em alguns atributos. Ele tem atributos incomunicáveis, que Ele não compartilhou com a gente. Onipotência, onipresença, onisciência, eternidade, soberania. Ele não compartilhou nada disso com a gente. Só Ele tem. Incomunicável. Mas Ele compartilhou alguns atributos com a gente, os chamados comunicáveis: amor, graça, bondade, benignidade e pluralidade. Assim como o nosso Deus é plural, nós, apesar de sermos indivíduos, temos que aprender a conviver em pluralidade. Não é só do meu jeito, não é só do meu gosto, não é só o que me agrada, porque eu faço parte de um grupo que é plural e não individual. Então, olha que louco isso. Apesar de sermos muitos, temos que ser um. E reconhecendo que somos um, não podemos nos esquecer que fazemos parte de um grupo que tem muitos. Portanto, nós temos que nos unir, mas também temos que ser plurais. Plurais, então nós vamos pintar de vermelho. Por quê? Porque tem um grupo que gosta do vermelho. Aí depois o vermelho ficou velho, a gente vai pintar de azul. Por quê? Porque um grupo também gosta de azul. Então, às vezes vai ser vermelho, às vezes vai ser azul, às vezes vai ser amarelo, às vezes vai ser verde, às vezes vai ser cor de abóbora. Por quê? Porque, disse Pedro na sua carta, a graça de Deus, ela é multiforme. A multiforme graça de Deus. A palavra no original lá é poikiles, que a primeira tradução possível é multicolorido, é o adjetivo do arco-íris. O arco-íris é poikiles. Quando alguém pergunta na Grécia, qual a cor do arco-íris? O grego responde, poikiles, multicolorido. Aí o Pedro fala, a graça de Deus na igreja também se manifesta igual o arco-íris, multicolorida. Uns gostam de uma cor, outros de outra, outros de outra, outros de outra. E Deus opera através de um jeito, de outro jeito, de outro jeito, de outro jeito, de outro jeito. E quando todos se unem, dá aquele negócio lindo que a gente chama de arco-íris. Sabe quando Noé disse... Quando Noé disse, no céu vai ter um símbolo de que Deus ama vocês. Sabe para onde esse símbolo aponta? Para Cristo. E onde ele se manifesta? Na igreja. Nós somos o arco-íris de Deus. Um grupo diferente, mas que quando se une, demonstra a beleza do seu Criador. Essa desceu quentinha, hein? Beber até uma água para não desidratar. Terceiro e último. Tá vendo? Só 3 hoje. Precisamos crer na comunidade de Deus. E isso aqui, claro, tem duplo sentido. Precisamos crer que Deus é uma comunidade formada de 3 pessoas. E precisamos crer na comunidade de Deus. Nós somos o povo que Deus criou para Ele agir na terra. Precisamos crer nisso, gente. Mas Deus vai fazer. Não, Ele escolheu fazer através de nós. Eu acho que a gente deveria trocar uma frase que a gente usa muito. Algumas coisas eu mudo, porque a compreensão das pessoas mudam e eu nunca sei o que o outro está pensando. Por exemplo, eu parei de falar que a Bíblia tem personagens. Porque tem gente que acha que se é personagem, a história é fictícia. Então eu falei, a Bíblia tem pessoas. Porque se eu falar a pessoa de Noé, a pessoa de Davi, a pessoa de Paulo, não deixo dúvida de que eu acredito que é uma pessoa de verdade, que essa história é real. Outra coisa que eu parei de falar é Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quando eu sei que é crente, eu falo Deus te abençoe. Quando eu não sei, eu falo Jesus te abençoe. Porque eu não sei qual é o Deus daquela pessoa, o que aquela pessoa entende como Deus. Então, para deixar bem claro qual é o Deus que eu quero que abençoe ela, eu digo, Jesus te abençoe. Vai com Deus, eu falo, vai com Jesus.
E eu acho que a gente deveria mudar também um outro negócio. Então, assim, se você não sabe qual é o Deus da pessoa, fala Jesus, que aí fica claro qual é o seu Deus. E ao invés da gente, às vezes, dizer para a pessoa assim, Deus vai te abençoar, ou até que a gente mude a palavra, né? Não, Jesus te abençoe. Que tal se a gente crê na comunidade de Deus? Deus é uma comunidade. Então Ele criou uma comunidade semelhante a Ele, que vai ser unida para fazer a vontade dEle na terra. E que tal se a gente, ao invés de falar Deus te abençoe, começar a falar assim, eu te abençoo? No que eu posso te abençoar? Ah, pastor, aí não, é porque aí a pessoa pode estar precisando de um negócio lá que eu não tenho como fazer, aí Deus te abençoe e a gente se livra do problema, né? Nós precisamos crer na comunidade de Deus, porque quando Jesus, olha isso, eu nunca tinha reparado isso. Por isso que é bom a gente estudar e pregar, porque aí a gente vai aprendendo coisa nova. Ai, pastor, eu ouço, não consigo aprender. Então começa a falar, quando você fala que você aprende. Portanto, vão e façam discípulos. Quando Jesus está dando a missão da igreja, fazer discípulos, Ele diz que isso tem que ser por causa da Trindade. Em nome da Trindade. Olha isso! Vocês vão criar a comunidade de Deus na terra, os discípulos. E em nome de quem vocês vão fazer? Em nome da comunidade divina, o Pai, o Filho e o Espírito. Jesus mandou a gente fazer comunidades. Não é discípulos individuais, é comunidades de discípulos. Por quê? Porque se Deus é uma comunidade, então Ele quer que a gente faça comunidades. Não há espaço para individualismo na obra de Deus. Eu até acho que o contrário de cristianismo não é ateísmo. Ateísmo é a negação do teísmo. Mas o que é o contrário do cristianismo? Não tem a expressão cristianismo, quem nega o cristianismo, não tem, porque o cristianismo é um fato real, ele existe, uma expressão religiosa. Então qual é o contrário de cristianismo? Coisa minha, posso estar tudo errado, mas é o que eu acho até agora por enquanto. Eu acho que o contrário de cristianismo é egoísmo. Porque toda vez que você vai ver o Novo Testamento definindo a igreja, ele faz isso no plural. É onde estiverem 2 ou 3, plural. Uns aos outros. Vós sois, nós somos. Você não vê no Novo Testamento uma frase dizendo, eu sou igreja, eu sou templo, eu sou alguma coisa. Não, é tudo no plural, é nós somos. Nós somos. Vós sois. Uns, você não vê numa carta de Paulo ele dizendo, vocês têm que se amar um ao outro. Não é uns aos outros. É sempre no plural. É sempre no plural. Por quê? Porque Deus é plural. E porque Deus é uma comunidade. Portanto, nós precisamos, como Deus é um apesar de 3, nós precisamos ser um apesar de muitos. E como que a gente consegue isso? A gente consegue isso crendo que Deus é um. A gente consegue isso crendo que Deus é plural. E a gente consegue isso crendo que Deus é uma comunidade. Portanto, se Deus é um, nós tem que ser um. Se Deus é plural, nós tem que ser plural, multicolorido. E se Deus é uma comunidade, nós temos que ser um grupo de pessoas que se juntou para a glória de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus.